Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Meu nome é Elton Dias, o gerente de produtos Microsoft da Infobusiness Informática. Nessa apresentação, a gente vai verificar como utilizar o System Center Essentials 2010 para o gerenciamento de ambientes virtualizados. A gente observa que o System Center Essentials pode gerenciar tanto servidores físicos quanto também servidores em máquinas virtuais. Através da console, a gente tem acesso aqui a todas as máquinas virtuais disponíveis no nosso host de virtualização. É muito importante que o host de virtualização seja gerenciado através do System Center Essentials e que algumas tarefas essenciais sejam designadas, ou sejam executadas, aliás. A gente tem essas tarefas exatamente aqui do lado direito, na parte de Tasks, e a gente visualiza que todos os computadores que são gerenciados, ou todas as máquinas virtuais que são gerenciadas através do System Center Essentials, que não ainda foram configuradas corretamente, recebem essa exclamação vermelha. Duas das máquinas que estão no nosso ambiente estão sendo gerenciadas com sucesso através do System Center Essentials. A primeira delas é o nosso servidor de SharePoint. Ao clicar na máquina, eu tenho algumas informações muito pertinentes. Deixa eu só diminuir aqui para aumentar o espaço. Um pouco para cá também. E um pouco para cima. Eu tenho informações importantes relacionadas a essa máquina virtual. Primeiro, o status dela. Se o agente está respondendo. Se eu tenho algum snapshot. Não tenho nenhum de snapshot ainda. Eu posso criar através da própria console do System Center Essentials. Eu tenho a média de uso de CPU dessa máquina. A memória física. A porcentagem de uso do disco, qual é o host de virtualização que hospeda essa máquina virtual, o sistema operacional e o nome do computador. Essas são informações importantes. Eu também tenho aqui uma visão geral do desktop, da área de trabalho desse servidor virtual. Então, consigo visualizar o que está acontecendo por lá também. Na parte de tarefas, eu tenho aqui o shutdown, o pause, o save e o desligamento, onde eu faço um desligamento bruto, digamos assim, abrupto, dessa máquina virtual, caso seja necessário. Eu faço a instalação dos serviços que são necessários para o gerenciamento da máquina através do System Center Essentials. Também me conecto a essa VM, migro essa VM para um novo host de virtualização, se assim for necessário, e consigo gerenciar os snapshots aqui também. Posso ainda deletar essa máquina virtual do host de virtualização. Eu vou conectar a VM para a gente ver como é. Essa é a própria console da máquina, ou seja, já estou logado no desktop da máquina virtual. Posso executar qualquer tarefa aqui que porventura seja necessário. Né? Muito tranquilo. Enviar um Ctrl Alt Del, dar um full screen e assim por diante. Super tranquilo se conectar a uma máquina virtual através da console de gerenciamento do System Center Essentials. Muito tranquilo também. Posso dar um shutdown. Posso gerenciar os snapshots. Ainda não tem nenhum snapshot criado. Vou criar uma aqui agora. Posso colocar algum nome, criar uma descrição e assim por diante. Né? Essa é uma tarefa muito tranquila também, que a gente pode executar através aqui da console de gerenciamento para ambientes virtuais do System Center Essentials 2010. A gente tem aqui tarefas generalizadas, digamos assim. São as tarefas principais que eu posso executar através da minha console de gerenciamento do System Center Essentials. Primeiro eu posso designar um host, posso criar uma nova máquina virtual, vou clicar aqui para a gente verificar. Posso utilizar um template, eu vou mostrar para vocês como gerenciar esses templates, a gente pode criar templates diferentes. Eu tenho 3 templates aqui por default, mas eu posso modificar. Tá? Posso modificar esses templates, alterar a quantidade de processadores, a memória, o espaço de armazenamento, a rede a qual essa máquina vai estar conectada ou não. Tá? Então, eu vou dar um Next aqui para a gente instalar o sistema operacional através de um boot
pela rede, através de um CD ou de uma imagem ISO. Para isso a gente precisa adicionar essa imagem ISO aqui à nossa library. É muito tranquilo, basta clicar aqui no link, a gente adiciona a imagem .iso aqui para dentro mesmo, super fácil fazer isso, e instalar a máquina através, ou instalar, o que no caso a gente vai fazer aqui, instalar através de um DVD. Vou dar um Next, ele vai selecionar o host, exatamente o host que a gente tem no nosso ambiente, a quantidade de espaço, quantidade de memória, algumas informações. Eu não vou conseguir criar porque a máquina está com o máximo de memória disponível sendo utilizado. Então, eu não posso criar uma máquina. Eu vou ver se eu consigo modificar aqui a quantidade de memória. Deixa eu colocar aqui, criar uma máquina com 256 MB de memória. Aí já deve ser suficiente. Ok? A memória já foi para 256. Ok, Next, vai escolher novamente o host. Agora sim, coloco o nome da máquina, por exemplo, Windows 7, BGI, alguma descrição, Next, resumo e mando criar. Bem, super tranquilo, super fácil a gente criar uma máquina virtual através do System Center Essentials. Super fácil, não tem dificuldade nenhuma. A gente pode gerenciar os templates. Tá? Eu tenho aqui 3 templates, mas eu posso criar um novo. Clicar em New, onde eu coloco aqui VDI, por exemplo, o nome do template. Quantidade de processadores, a quantidade de memória. Vou botar aqui 256. Quantidade de disco. Aqui eu tenho uma lista de discos, tá? Eu posso clicar aqui na Library novamente e adicionar novos discos. Eu tenho 2 modelos de disco aqui, tá? Eu posso criar um maior, um menor, super tranquilo também. Coloco aqui os meus modelos de disco VHD. Vou escolher o Small. A parte de Networking, já vou colocar ela na minha rede local. A ordem de boot, tá? Se ela vai bootar pela rede, CD ou através de um disco IDE, de um hard drive, aliás. Parte de DVD, se eu vou usar o DVD do host ou não. Então, aqui eu crio facilmente os meus templates e posso utilizá-los aí. Posso customizar depois, voltar, colocar, por exemplo, informações sobre disco e assim por diante. Super tranquilo, super fácil da gente editar templates de máquina virtual aqui através da console do System Center Essentials. Também posso fazer importação de máquinas virtuais. É possível converter máquina física em máquina virtual. É possível importar máquinas virtuais criadas em ambiente de VMware. É possível a gente fazer isso. Tá? Super tranquilo também através da console aqui do System Center Essentials 2010. Vamos ver o que mais a gente tem. Adicionar novos computadores. Eu tenho aqui candidatos à virtualização, muito interessante, é um recurso que a gente consegue visualizar aqui no nosso ambiente, quais computadores, rodar um relatório e verificar quais computadores físicos estão predispostos aí para serem virtualizados. Então a gente pode começar a pensar numa estratégia de consolidação de servidores, estabelecer aqui algumas métricas a respeito de uso de CPU, velocidade de processador. Tudo isso a gente consegue, através desse relatório, verificar de uma forma muito eficiente quais são os computadores que são aptos aí, ou estão, porventura, prontos, digamos assim, para serem virtualizados. Temos aqui também o uso da máquina virtual. A gente consegue rodar um relatório aqui para verificar como está sendo feita a utilização dos recursos do host de virtualização por parte das máquinas virtuais. Tudo isso também o System Center Essentials 2010 consegue integrar. Observe aqui que a gente já visualiza que esse é um recurso nativo do Virtual Machine Manager 2008 R2. Então, com o System Center Essentials 2010, a gente tem recursos que antes só estavam disponíveis para quem tinha aí o licenciamento do Virtual Machine Manager 2008 R2 e que agora estão integrados aí, a essa nova versão do Essentials 2010. Muito legal,
muito simples e ajuda bastante a gente aí na parte de gerenciamento de ambientes virtuais. Temos aqui dicas de performance para melhoramento de performance. Também aqui temos trabalhos virtuais executados através do System Center Essentials. Temos aqui o status de cada um deles, quais foram os trabalhos de virtualização, as tarefas relacionadas aí ao ambiente de virtualização que foram executadas. A gente tem aí o sucesso em cada uma delas, ou porventura alguma falha também, a gente pode visualizar através aqui da console, muito tranquilo também.